Imagine um homem com uma vida privilegiada. Imaginou? Agora imagine o mesmo homem deixando tudo para seguir o seu propósito. Imaginou? Agora pense na seguinte cena. Este mesmo homem utilizando um galinheiro para fazer atendimentos médicos na África. Parece um pouco bizarro, certo? Mas foi a partir daí que uma grande obra hospitalar teve início. Eu estou falando de Albert Schweitzer, o qual tem o nome confundido muitas vezes com o grande gênio Albert Einstein, que também dá o nome a redes hospitalares. Meu nome é Jefferson Lousa e este é o Grandes Histórias. Antes de contar um pouco da história deste grande missionário humanista, eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, acione o sino das notificações e deixe o seu like, pois ele é muito importante para nós. Solta a vinheta. Albert Schweitzer nasceu em 14 de janeiro de 1875, em Kaisersberg, na Alsácia, uma região que fazia parte do Império Alemão e que atualmente é administrada pela França. Foi um teólogo, músico, organista, filósofo e médico. A sua família era composta por importantes políticos locais, sendo seu avô paterno prefeito na cidade de Pfaffenhofen, na Alsácia. Schweitzer era primo do filósofo francês Jean-Paul Sartre. O seu pai, Louis Schweitzer, era um pastor luterano. A vida acadêmica de Schweitzer iniciou-se em 1893, formando-se em teologia e filosofia na Universidade de Estrasburgo. Continuou seus estudos em teologia e filosofia na Universidade de Sorbonne, em Paris. Concluiu o doutorado em filosofia em 1899, com a tese A Religião de Kant. Em 1902, foi nomeado mestre de conferências da Faculdade de Teólogos Protestantes de Estrasburgo. Lá, apresentou a tese sobre a vida de Jesus. Tornou-se também um dos melhores intérpretes de Johann Sebastian Bach, publicando em 1905 as obras sobre o músico Johann Sebastian Bach, músico e poeta, e a arte de construir órgãos e a arte de tocá-los. No mesmo ano, escreveu o livro A Obra do Apóstolo Paulo. Foi em 1905 que Schweitzer viu a necessidade e carência relatados pelos missionários franceses na África. Desta forma, resolveu iniciar o curso de medicina para então partir para a África e assim ajudar aquele povo sofrido. Ele sabia que teria que abrir mão de todo o seu status de professor universitário, teólogo, pastor e músico para mergulhar em um mundo totalmente inverso ao seu, mas que necessitava de seus serviços e, acima de tudo, de seu amor. Em 1911, ele se formou em medicina na mesma Universidade de Estrasburgo, onde era professor de teologia. A sua decisão era tida como uma loucura para seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Em 2 anos, estudou medicina tropical em Paris para conhecer melhor as condições que iria encontrar na África. Em 1912, casou-se com Helene Breslau, que era estudante de música e de história da arte, filha de um historiador de Estrasburgo. Em Paris, a sua esposa estudou enfermagem, enquanto ele vendia livros e se apresentava em concertos de música para arrecadar dinheiro para a sua obra missionária na África. No mesmo ano, 1912, antes de deixar a Europa rumo à África, Schweitzer apresenta uma tese em que a medicina e a teologia andam juntas. Em 1913, segue com a esposa para a vila de Lambarendé, no Gabão, na África Equatorial Francesa, onde uma missão necessitava de médicos. Ao deparar-se com a falta de recursos iniciais, improvisou um consultório num antigo galinheiro e atendeu seus pacientes enfrentando obstáculos como o clima hostil, a falta de higiene, o idioma que não entendia, a carência de remédios e instrumental insuficiente. Tratava de mais de 40 doentes por dia e, paralelamente ao serviço médico, ensinava o evangelho com uma linguagem apropriada, dando exemplos tirados da natureza sobre a necessidade de agirem em benefício do próximo.
Com o início da Primeira Guerra Mundial, os Schweitzers foram levados para a França como prisioneiros de guerra. Passaram praticamente todo o período da guerra confinados num campo de concentração. Nesse período, Albert escreve sobre a decadência das civilizações. Com o final da guerra, Schweitzer foi libertado, onde faz a seguinte declaração: começamos novamente. Devemos dirigir o nosso olhar para a civilização. Daí em diante, retoma seus trabalhos ante a visão de um mundo desmoronado pela guerra. Realiza uma série de conferências com um único intuito de colher fundos para reconstruir sua obra na África. Torna-se muito conhecido em todos os círculos intelectuais do continente. Porém, a fama não o afasta dos seus projetos, sonhos e propósito de servir os irmãos da África. Após 7 anos de permanência na Europa, parte novamente para Lambaréné. Dessa vez, acompanhado de médicos e enfermeiros dispostos a ajudá-lo. Após a chegada na África, começa a construção do hospital, que é erguido numa área mais propícia. O hospital contém 200 leitos e é especializado em doenças tropicais com atenção especial à lepra. O Hospital Albert Schweitzer se tornou referência em doenças tropicais e atraiu médicos e cientistas de todo o planeta para aprender suas técnicas. Schweitzer se tornou um dos precursores da bioética. Com o auxílio de sua equipe de profissionais, Schweitzer pôde dedicar algumas horas de seu dia a escrever livros, cuja renda contribuía para manter os pavilhões hospitalares. Com relação às unidades hospitalares pelo mundo que levam o nome do nosso protagonista, nós aqui do canal sabemos que existe uma unidade no Haiti, América Central, uma unidade no Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, e uma unidade no Gabão, como mencionado nessa história. Caso você saiba de outra unidade pelo mundo, comente aqui para que possamos conhecer mais desta grande obra. Albert Schweitzer foi laureado em 1952 com o Prêmio Nobel da Paz e outros diversos prêmios pelos serviços prestados em vida. Deixou um grande legado para o mundo. Todavia, a sua maior marca foi deixar uma vida privilegiada para servir ao próximo no continente mais frágil do mundo. Schweitzer morreu em 4 de setembro de 1965, aos 90 anos, em Lambaréné, no Gabão. Seu coração encontra-se sepultado no Albert Schweitzer Hospital, na África, e o seu corpo na Europa. É ou não é uma grande história? O que a história de Albert Schweitzer pode nos ensinar? Comente aqui embaixo, o seu comentário é muito importante. Nos vemos na próxima grande história. Deus te abençoe. Abraços!